Quais são as virtudes cardeais e como fortalecer as virtudes cardeais na nossa vida? O que nós precisamos realmente entender sobre as virtudes cardeais e o que ainda nós não vimos sobre as virtudes cardeais? Porque parece que elas, por mais que sejam presentes constantemente na nossa vida, nós não temos ainda consciência de quão importante as virtudes cardeais são para nossas vidas. Olá! Eu sou Carlos A. Júnior e seja bem-vindo ao projeto Um Quarto de Oração. Aqui a viagem é curta, mas ela vai te levar para um lugar distante. Antes de começarmos, eu quero te convidar a se inscrever no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo. Peça para que outras pessoas também se inscrevam nesse canal. Meu objetivo é chegar a 1000 inscritos até o final do ano. Então nós temos um caminho muito longo pela frente, mas eu tenho certeza que com a graça de Deus e com a ajuda de cada um de vocês, vou chegar a esses 1000 inscritos, esse canal vai chegar aos 1000 inscritos e nós cresceremos cada vez mais nesse segmento que é evangelizar e falar da palavra de Deus, formar as pessoas, falar de oração e principalmente conhecer a Deus, porque só assim nós realmente amaremos a Deus, porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, se inscreve no canal e curte aí. E vamos pro vídeo. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1805, diz que virtudes cardeais são todas aquelas virtudes que servem como eixo, e são 4 dessas virtudes que servem como dobradiça, ou seja, cardeal vem justamente disso, dessa dobradiça, desse que torna direcionamento, que muda a direção, né? Então, virtudes cardeais, elas nada mais são do que aquelas virtudes que direcionam e agrupam outras virtudes em torno dela, mas também direcionam as nossas vidas. E essas virtudes, elas nada mais nos ensinam do que, assim como os pontos cardeais, né, aquela estrela dos pontos cardeais, elas servem como o norte, o sul, o leste e o oeste, ou seja, mostrando onde nós estamos e para onde nós vamos. Quando uma situação referente à temperança, à justiça, à fortaleza ou à prudência se apresentam às nossas vidas, nós precisamos ser direcionados por essas virtudes. Essas virtudes então são, como eu disse agora, as virtudes da temperança, da justiça, da fortaleza e da prudência, que elas nos direcionem sempre mais neste caminho de santidade, nesse caminho do crescimento espiritual. Para nós iluminarmos as virtudes cardeais da nossa vida e fortalecermos, nós precisamos fortalecer e iluminar a nossa vontade e a razão. Iluminamos a vontade e a razão a partir da verdade. Então, ou seja, tudo aquilo que nós entendemos como verdade e vemos como verdade, principalmente no nosso contato com Jesus, no nosso contato com os santos, com o contato que os santos tiveram com Jesus, obviamente, do testemunho dos santos, do testemunho da palavra de Deus também, e todas as coisas que nós vemos como verdade, iluminando a nossa vontade e a nossa razão, nós podemos fortalecer as virtudes cardeais na nossa vida. Então, nós precisamos da verdade, iluminando a vontade e a razão. Então, a razão e a vontade nada mais são do que tudo aquilo que ordena a nossa vida para o fim. Por exemplo, tudo aquilo que é racional, por exemplo, utilizar um lápis para escrever. É irracional utilizar um lápis para outro fim que não seja escrever, né? Claro, você pode usar ele para apontar, para mostrar alguma coisa. Se nós não utilizarmos um objeto para o fim ao qual ele foi criado, ele será inútil. Da mesma forma, uma criatura que não é utilizada para o fim a qual ela foi criada, ela também será inútil. Será um uso irracional. Então, da mesma forma, nós, como seres humanos, que temos que alcançar o fim último, que é a nossa salvação, que é a nossa união com Deus, nós não conseguiríamos sem entendermos que a vontade e a razão, ela é necessária ser iluminada, é necessário que a vontade e a razão seja iluminada pela verdade. Então, lembrando aqui que virtude é a prática livre do bem feita de forma constante, ou seja, uma vez feita não é o suficiente para dizer que aquela pessoa é ou não virtuosa. Ela precisa fazer livremente, de forma constante, a prática do bem. Começando então falando sobre as virtudes, vamos falar primeiramente da temperança. Essa virtude que modera todos os nossos prazeres. Viver prazeres na nossa vida é comum e normal, e até bom, porque Deus coloca em várias situações
prazeres para que nós possamos vivê-los, mas nós precisamos entender que a temperança, ela modera esses prazeres. Mas o que é moderar os prazeres? Nada mais é do que a pessoa dizer o seguinte: olha, eu vivo os prazeres, mas eu não me apego a eles, porque o meu fim não está em viver os prazeres, mas em viver aquilo que é o meu fim, ou seja, a minha salvação, a minha união com Deus. Então, aquele que vive a temperança, ele modera os seus prazeres sensíveis, aquilo que ele sente. Então, ele evita fazer algumas coisas, ele evita utilizar-se de algumas coisas para que ele possa realmente ordenar a sua vida sensível para o fim melhor. Então, a temperança, ela diz o seguinte para nós: largue os prazeres do mundo, porque no fim, eles não têm valor nenhum. Então, os prazeres que ficam são aqueles prazeres celestes, os prazeres que nós vivemos para Deus. Tudo aquilo que nós fazemos encontrando o nosso prazer, como Jesus Cristo disse: eu encontro o meu prazer em fazer a vontade daquele que me enviou. Como nós vimos, então, a temperança está relacionada com os prazeres. Ela modera os prazeres da nossa vida. Já a fortaleza, ela modera o nosso medo, ou seja, ele elimina o medo das nossas vidas. Ele não tira o medo, mas ele diz o seguinte: olha, mesmo com medo, nós precisamos enfrentar e lutar pelo bem. Nós precisamos lutar pelo bem. Então, a virtude da fortaleza, ela nos auxilia para não nos abalarmos diante do medo, diante dos temores da vida, mas enfrentarmos eles principalmente e essencialmente para alcançarmos o bem. Ou seja, uma pessoa forte que alcança o mal, ela não é forte. Na verdade, ela está sendo fraca. Uma pessoa que usa da sua fortaleza, da sua força para alcançar e praticar o mal, ela está sendo, na verdade, muito fraca. Então, a virtude da fortaleza diz o seguinte: olha, não tem problema você passar alguns sofrimentos na vida para que você alcance o bem, porque esses sofrimentos é que de fato tem valor na sua vida, é que de fato são aqueles que vão encontrar valor na nossa vida. Os santos são ricos porque sofreram. Os santos são ricos porque encontraram sentido nos seus sofrimentos. E a fortaleza, ela nos dá sentido para os nossos sofrimentos. Todo mundo sofre, mas nós precisamos entender que na fortaleza esse sentido é encontrado e nós podemos valorizar cada vez mais a nossa vida. A temperança modera os nossos prazeres. A fortaleza modera os nossos medos. E a justiça, ela modera a nossa convivência com o outro, o bem comum, utilizar o bem comum, tudo aquilo que está ao nosso redor, a justiça, ela pondera, ela modera essas situações. A virtude da justiça diz o seguinte: olha, cada pessoa merece alguma coisa, merece um bem, e nós precisamos dar aquilo que é devido, dar o bem que é devido a essas pessoas. Entenda o seguinte: não é dar o mal, porque a vingança é isso, mas o justo, ele vive de fé. E como ele vive de fé, ele vive de bem. Então ele dá ao outro aquilo que é bom, dá ao outro o bem que é merecido para o outro, o bem que é necessário para o outro. Então o justo nada mais é do que aquele que dá o bem ao outro, que dá o bem devido ao outro, o bem que o outro merece. Então nós precisamos entender que essa justiça coloca o bem do outro acima do bem particular. Ou seja, nosso bem, por mais que eu perca, se a minha sociedade em volta ganha alguma coisa, então eu estou sendo justo. Por exemplo, uma pessoa que foi mais justa do que São José, na palavra de Deus ele foi dito como justo, e nós precisamos entender que ele perdeu a sua vida ali, todos os seus sonhos, às vezes que ele tinha, né, humanos ali, ele coloca o seu bem particular, ele perde toda a sua vida para conquistar um bem comum, né? Ou seja, a criação de Jesus, a proteção de Jesus, né? E o crescimento de Jesus no mundo, a encarnação de Jesus, o mistério da encarnação de Jesus. Então, São José, ele foi dito justo porque ele eliminou o seu bem particular para viver o seu bem comum. Ele renunciou o seu bem particular para viver o seu bem comum.
como Jesus disse, aquele que não renuncia a si mesmo, toma sua cruz e me segue, não é digno de mim. Então a virtude da justiça, ela diz o seguinte para nós: olha, faça o bem para as pessoas, porque no fim é isso que será levado em conta. E para finalizarmos, a nossa última virtude que nós precisamos meditar é sobre a virtude da prudência. A virtude da prudência, ela tem como moderação, ou melhor dizendo, ela nos adverte sobre o mal que nós corremos, que nós podemos correr. Mas a prudência, ela não é só qualquer tipo de prudência. Por exemplo, um ladrão que é prudente para fazer o mal, ele não está sendo prudente de forma verdadeira. Então, existe a prudência falsa, a prudência imperfeita, por exemplo, a prudência daquelas pessoas que elas se portam bem nos seus trabalhos, se portam bem nas suas vidas sociais, mas que de forma que ainda não levam ela para uma santificação, para algo que seja perfeito. E a prudência perfeita, que é a que nós precisamos entender aqui, é aquela que nos leva para um bem maior. É aquela que nos ensina, de fato, que nós somos criados para o céu. Então a prudência, ela diz o seguinte: olha, evite o mal, evite o pecado, para que nós possamos, de fato, para que você possa, de fato, no fim, alcançar o céu, alcançar a santidade. A prudência, como eu disse, ela nos adverte sobre o mal e ela nos auxilia para que nós possamos, de fato, enxergarmos o que é mal e o que é bom nas nossas vidas. Então, o prudente, ele previne o mal para si e para os outros. Ele adverte o outro para o mal que pode acarretar na pessoa. Se a pessoa está seguindo um caminho errado, ele vai lá, o prudente, ele adverte aquela pessoa e diz: olha, você está indo no caminho errado, né? Como João Batista, que advertiu Herodes. Então, nós precisamos entender que o prudente, ele não é só prudente para si, mas também para o outro. Da mesma forma que todas as outras virtudes não é só para si. A fortaleza não é só para si, mas para o outro. A justiça não é só para si, mas para o outro. E a temperança não é só para si, mas para o outro também. Para nós finalizarmos, então, vou deixar uma oração aqui e vou colocar essa oração também na descrição. E a partir do último vídeo, eu fiz uma oração no final. E a partir desse vídeo, eu vou colocar na descrição essa oração para que você faça, que você copie, se você quiser fazer um print, né, compartilhar com outras pessoas, essa oração, para que você possa fazer todos os dias referente ao tema da semana. Ó Divino Espírito Santo, aumentai em mim a virtude da fortaleza, para que diante dos perigos, das perturbações e dos medos, eu possa resistir firmemente na fé, realizando e mantendo-me sempre no bem, principalmente em relação à vida de santidade e à perfeição da vida cristã. Ó Divino Espírito Santo, aumentai em mim a virtude da justiça, para que diante das injustiças eu mantenha-me firme e com o coração reto, realizando atos justos conforme a cada um que eu devo, principalmente em relação a Deus e aos propósitos divinos. Ó Divino Espírito Santo, aumentai em mim a virtude da prudência, para que diante das decisões eu mantenha a minha vontade na razão consciente, de forma que, em todas as coisas, eu possa decidir-me por Deus e pelos bens eternos, principalmente em relação ao pecado, que eu possa evitar sempre as ocasiões de queda, percebendo assim que se apresentarem para mim. Ó Divino Espírito Santo, aumentai em mim a virtude da temperança, para que diante de todas as situações eu mantenha a moderação racional de minha vontade, conforme a vontade divina, e que meus apetites sejam apaziguados em virtude da sede de Deus sobre mim, principalmente em relação à minha santificação, que eu possa manter-me puro e reto em minhas intenções. Que pela intercessão da Virgem Maria eu esteja sempre na fortaleza, justiça, prudência e temperança, em virtude do sumo bem que é a glória de Deus. Amém. Então, que nós possamos ficar selados, encerrar esse vídeo na proteção de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E que nós possamos, que você possa compartilhar esse vídeo. Se você viu alguma coisa aqui que você gostou, curte esse vídeo, passa para outras pessoas também. Comenta aqui se você quer se você tem desejo de falar, fala sobre esse tema aqui, Carlos, sobre isso, sobre aquilo, para que nós possamos crescer cada vez mais e ter essa interação, né, como público também, com vocês, para que nós possamos crescer. E que cada vez mais também, e que você possa também
compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Convide outras pessoas a se inscrever nesse canal para que nós possamos crescer juntos. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe você.